Hoje vamos falar sobre os 3 erros que normalmente travam os consultores imobiliários, principalmente com mais experiência. Não aqueles que estão a começar no ramo, mas aqueles que já têm mais alguma experiência. E porquê é importante nós falarmos disto e porquê é que para que eu estou aqui a falar sobre isto? Se não me conheces, o meu nome é António Gonçalves e estou no mercado imobiliário há cerca de 20 anos e fui consultor. No início, costumo dizer até na brincadeira que eu era o pior do que aquele colega que nós temos no escritório que vende pouco. Então eu conseguia ser pior do que ele e não vendia mais nada. Depois de uns 2 anos sem vender quase nada, comecei, desse o clique, estava tipo pressionado, ok, ou vai. E então comecei a estudar-me bastante, a tirar muita formação e principalmente mudei a parte do mindset e as coisas começaram a resultar e felizmente as coisas resultaram bem. Depois comecei na parte da formação, liderança de equipas, de marketing da empresa que eu estava e cerca de 5 anos atrás decidi abandonar a empresa que eu estava, a imobiliária que eu estava e dar formação por Portugal inteiro, fazer formação online, escrever um livro e é por isso que eu estou cá, com essa experiência toda, estou cá para te ajudar um pouco nisso. Depois, cerca do ano passado, em 2024, decidi abrir outro projeto que era da imobiliária, da Imo Expert, para ajudar consultores aqui, principalmente aqueles consultores mais experientes, não aqueles que estão a começar no início, embora temos a formação para isso, mas principalmente os mais experientes. E é sobre isso que eu quero falar agora. Quais são aqueles 3 erros que, pela minha experiência, eu vejo que os consultores demoram algum tempo a ajustar ou acabam por se manter a fazer sempre coisas que acham que devia estar a fazer e isso trava o crescimento. E quais são esses 3 erros? O primeiro é continuar num split um split baixo de comissão, 50-50, ou às vezes de 40% só para o consultor. Muitas vezes ainda há imobiliários a pagar só 30% ao consultor ou 35% ao consultor e continuam nesse split baixo porque acham que continua. Porque sempre fui assim, porque eu trabalhava assim dessa forma e a imobiliária já faz isso há tantos anos e eu estou confortável assim, mas não se apercebem que não é preciso continuar nesse split tão baixo para continuar a facturar, porque depois às vezes as imobiliárias, e não estou a dizer que está certo ou está errado, todos os modelos de negócios imobiliários estão certos, só que não estão certos para todas as fases da minha carreira. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Nós quando somos rookies, quando estamos no início, no primeiro ano, nos primeiros 6 meses no mercado imobiliário, o split da comissão não é importante. Por isso, não me importa, eu enquanto consultor não me importava nada de estar só a receber 30% ou 20% até se for preciso, se eu tiver um acompanhamento lado a lado de um líder de equipa que vá comigo às angariações, que me explica os documentos o que é, porque é o mais importante nesta altura, tal como um bebê. Um bebê quando nasce, nos primeiros meses de vida, ele precisa sempre dos pais. Porquê? Porque ele é dependente. Então, é isto, no início de carreira nós precisamos disto. Depois, a partir do momento que o bebê vai crescendo e vai sendo criança e vai sendo adolescente, os pais têm de lhe dar espaço e têm de lhe conseguir dar mesmo esse espaço e independência para a criança se desenvolver e começar a fazer as coisas sozinhos, porque um dia a criança vai se tornar um adulto. Então isto é igual. Aquele rookie que está com 2 meses de experiência vai chegar à altura que ele vai ter 10 anos de experiência. Ele não faz sentido estar a ter o mesmo acompanhamento tão próximo, quase que abafado, porque assim a pessoa fica com 10 anos de experiência sem saber fazer nada. Porquê? Porque os tais líderes de equipa, os tais chefes de equipa não o deixam fazer nada e não é certo. E não só, mesmo que deixem que seja o consultor a fazer tudo, não faz sentido porque o consultor precisa de fazer as coisas para conseguir depois crescer. E estou a falar, por exemplo, de negociações. Às vezes há agências que o próprio consultor, mesmo já com muita experiência, ele não é autorizado a fazer a negociação, a apresentar a proposta. Não faz sentido. No meu ponto de vista não faz sentido, porque isso faz parte do crescimento, faz parte da carreira do consultor fazer isso. Que é para um dia depois ele ser tão grande que até se quiser abrir a sua própria agência ou ter a sua própria equipa, conseguir fazê-lo. E isto não é os anos de experiência. Isto é o que é que nós fazemos durante estes anos de experiência. Então é muito importante nós irmos atrás deste crescimento e não estar com o modelo de split baixo só porque foi sempre assim. E por que eu estou a falar do acompanhamento e do split? Porque normalmente as imobiliárias que dão mais acompanhamento dão um split mais baixo, dizem que é por causa do acompanhamento. Mas tem agora a ver com o erro número 2. O apoio não significa dependência. Nós podemos dar apoio, nós podemos dar uma estrutura sem querer pôr as pessoas dependentes de nós. São coisas completamente diferentes. Se eu tiver de negociar pelo consultor, eu enquanto líder de equipa, se as negociações forem só através de mim,
e vou estar a pôr o consultor dependente de mim, não faz sentido. Agora, eu posso ensinar o consultor como é que ele faz as negociações, eu posso ensinar o consultor a parte da documentação, a parte dos processos, como é que se angaria. Eu tenho de ensinar isso para quê? Para que ele se torne independente. E não só, mesmo a parte da prospeção, mesmo a parte do marketing. É muito importante o marketing do consultor conseguir criar uma marca pessoal forte e conseguir investir na sua marca pessoal. Para quê? Outra vez, para ele conseguir se tornar independente. Tony, mas se eles se tornam independentes, e isto muitos brokers pensam assim, se eles se tornam independentes, eles depois vão sair. É melhor que ele se torne independente e que um dia saia, do que ter uma pessoa a trabalhar comigo que é totalmente dependente de mim e não sabe fazer as coisas. Não vai fazer sentido. Nem para a agência imobiliária, nem para o próprio consultor. Nós queremos que os consultores, pelo menos é a minha forma de ver as coisas, nós queremos consultores livres, nós queremos consultores independentes, nós queremos consultores que vejam a sua carreira como uma carreira mesmo, como um negócio, e não como quase se estivesse a trabalhar por conta de outrem. Pelo menos é a forma como eu vejo que as imobiliárias deviam ser. E principalmente, atenção, neste modelo de negócio, de consultores que já estão naquela fase que, ok, nesta fase eu já sei fazer as coisas sozinho e já preciso de algum espaço, eu preciso de alguma independência. Não preciso, até atrasa-me, se eu tiver sempre o chefe, entre aspas, atrás de mim, o que é que fizeste hoje, o que é que vais fazer amanhã, ligaste aquele cliente, não ligaste. Isso acaba por se tornar um pouco chato e um pouco sufocante para pessoas que vêm para este ramo, e eu acredito que tu estás a ver este vídeo, foi por isso que tu vieste para este ramo, tu querias abrir o teu próprio negócio, tu querias ser independente, tu querias conseguir ir a uma consulta se fosse preciso às 4 da tarde, ou ir para aí às 5 da tarde, mas porque tu sabes que às 8 da noite tu tens uma visita. Então, não é, Tony, estar a dizer para a pessoa ir para aí às 5 da tarde, não. Estou a dizer que tu és independente para fazer o que tu quiseres, sabendo que há tarefas que têm de ser feitas para conseguires faturar. Um negócio é isto. Um negócio é ter responsabilidade. Pelo menos é a forma como eu gosto de ver as coisas, e gosto de ver as coisas de forma leve, e eu acho que é um pouco isso. E aqui no ponto 3, até já toquei um pouco sobre isto, que era o não investir em si próprio. Isto é o terceiro erro, muito importante, que muitos consultores fazem isto na fase de crescimento, naquela fase que eles têm de dar o pulo, entre aspas, e não conseguem dar por causa disto. Outra vez, um rookie que está há 2 meses, 3 meses, não é importante tanto investir na sua marca pessoal. Pode, mas não mais importante. Porque nesta fase, ele não é muito conhecido, ele pode ficar atrás, entre aspas, da marca da empresa, não é por aí, porque ele fatura pouco, ele está numa fase de aprender. Agora, quando chegar àquela altura, que ele já começa a faturar mais ou menos bem, já fatura 30 mil euros, 35 mil euros, ok, nessa altura, ele, como já tem algum dinheiro do bolso, não temos de fazer nada, mas devemos de começar a investir na nossa marca pessoal. Para quê? Porque, basicamente, há 2 formas de obter clientes em qualquer ramo. Ou vamos atrás deles, ou eles vêm ter connosco. Então, no início, nós temos de ir atrás deles. Chega a esta altura, nós temos que começar a investir no marketing e na marca pessoal. Para quê? Para conseguir fazer com que as pessoas venham atrás de mim. Agora, para eu conseguir fazer isto, para eu conseguir alavancar através do marketing, porque a alavancagem através do marketing é uma forma, alavancar uma empresa através do marketing é uma das formas, pode ser através de pessoas, mas estamos a falar aqui através de marketing. Para eu conseguir alavancar a minha carreira através de marketing, eu tenho de ter dinheiro. Por isso voltamos outra vez ao erro número 1, que é o split. Se eu tenho um split baixo, como é que eu vou conseguir, com segurança social cara, que nós sabemos como é que está, segurança social cara, nós temos algumas despesas no ramo imobiliário, nós sabemos o que é que a casa gasta, entre aspas. Então, como é que eu vou, com um split baixo, como é que eu consigo depois ficar com capital para investir em marketing? Não consigo. E muitas vezes a própria agência que eu estou, às vezes não me autoriza ou não me dá essa certa independência para conseguir ter um logotipo meu, para conseguir ter landing pages, ter sites com a minha cara, ter placas com a minha cara. Eles muitas vezes não me deixam. E as que deixam, às vezes, se eu tenho um split baixo e fico sem capital necessário ou disponível para fazer esse investimento. E esse investimento é muito forte, porque senão, outra vez, é a roda do rato, que nós estávamos a falar. Ok, trabalho muito, não consigo delegar porque não tenho ninguém para delegar, fiz a escritura, recebi pouco. Como recebi pouco, não consigo investir no marketing, nem em pessoas para delegar, tipo, ter um assistente, isso. Então, ando sempre assim. Vai ser uma roda do rato que eu não consigo sair. Para conseguir sair, eu tenho de ter outra vez um modelo de comissão com o split mais alto. Para quê? Para me conseguir dar dinheiro, para conseguir investir em marketing, para depois conseguir ter um assistente, para conseguir ter várias coisas que faz com que alavanque o meu negócio. E outra vez, isto não é conversa para quem está há 2 meses no mercado e ainda não faturou nada. Isto é conversa para pelo menos aquelas pessoas que já estão a faturar 35 mil euros, 30 mil euros, já têm de começar a pensar a fazer isto. Os que faturam 100 mil já deviam ter feito. Os que faturam 150 mil já deviam ter feito. Faturar 150 mil a receber 50% ou a receber 40% é uma tontice. Não me levem mal, mas nos dias de hoje é uma tontice.
Antigamente era o normal, ok? Hoje em dia, com a chegada da internet, a estrutura que uma imobiliária consegue entregar, se a empresa estiver bem estruturada, não tem, as despesas são muito mais baixas, embora as despesas sejam altas, mas consegue-se fazer de uma forma mais automatizada que não falta apoio ao consultor e conseguimos pagar uma comissão alta, um split alto. Porquê? Porque a internet vai mudar muita coisa. A parte do marketing das empresas consegue ser alterada. Houve muita despesa que consegue ser retirada agora, que 15, 20 anos atrás não conseguia ser retirada, mas os splits não mudaram. Agora a questão é esta. Os splits mudaram. Aquelas pessoas que nós conhecemos que faturam bastante, eles não estão num split de 50-50, senão não conseguiam ter a carreira que têm. Por isso nós temos ter dos dedos de testa, entre aspas, e pensar bem sobre as coisas. Então, e o que é que custam estes erros? Como tal falámos, custa o dinheiro que está dentro do teu bolso, o crescimento da tua carreira, que está interligado também com o dinheiro, o tempo, a liberdade. O tempo porquê? Tony, o tempo porquê? Porque quanto mais independente fores, melhor vais conseguir gerir o teu tempo. Porque a tua história, às 5 da tarde quero ir para a praia, porque às 8 da noite eu vou fazer uma visita. Estou a dar um exemplo. Não faz sentido andar num modelo de negócio onde eu não sou empresário. Que nós muitas vezes vamos para a entrevista de trabalho e dizem, tu és empresário. Ok, tu é que mandas no trabalho. Ok, porreiro. Amanhã, primeiro dia de trabalho, tens reunião de manhã. No outro dia, tens reunião de manhã. Não vieste a reunião porque não vieste a reunião. Tens de ir a reunião. Então, quer dizer, eu sou independente ou não sou? Às 4 horas tenho uma consulta, não podes ir. Tens de fazer escala no dia depois da manhã de manhã. Mas não queres fazer escala. Tens de fazer escala. Então, eu sou independente ou não sou? Eu trabalho por conta própria ou não trabalho? Atenção, eu não estou a dizer, outra vez, não estou a dizer que há modelos de negócios certos ou errados. Todos são bons. Agora, tenho de ver se na fase de carreira que eu estou, se isto faz sentido para mim ou não. Outra vez, nos primeiros 6 meses não estou a faturar nada, vai fazer sentido, porque em vez de estar em casa, claro que é muito melhor estar na loja. E mesmo estar na rua sem fazer nada, entre aspas, que estou a trabalhar, é melhor estar na loja, falo com colegas, com experiência, vejo o que eles estão a fazer, vejo como é que eles fazem a reunião, como é que eles fazem chamadas frias. É importante. Chega uma altura que já não é assim tão importante. E estar lá e estou a perder dinheiro. Porquê? Porque eu estou a segurar a loja para o pessoal que está a vender estar na rua. Não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido. Então, é como este gráfico que está aqui. Basicamente é isto. No início, é muito importante o apoio dado, ok? Porque eu estou a facturar pouco. Se nós vemos aqui o gráfico, a parte vermelha, ok? O apoio dado é muito importante, pois acaba por ir descendo, porque à medida que eu vou facturando, à medida dos meses que vão passando e a faturação aumentando, o apoio não é assim tão importante. Atenção, o apoio não é assim tão importante, aquele acompanhamento mais próximo, mas é preciso a estrutura. A estrutura é sempre necessária. Ok, a licença MIT, a solicitadoria, marketing, diretor comercial, sessões de coaching, isso é tudo muito importante. Agora, não é preciso aquele acompanhamento, se ligaste àquele cliente, não ligaste àquele cliente, esse acompanhamento que é chato, que é importante, ok, quando estamos mesmo nos primeiros meses de ramo e ainda não faturamos nada. E depois, à medida que vamos subindo, ao contrário também é igual, ok, quanto mais experiência temos e mais split eu preciso, porque já não preciso tanto de acompanhamento. Então, há aqui aquele ponto que nós colocamos que é o ponto 2, que é aquele ponto que nós achamos, ok, a partir deste momento eu tenho de entender o que é que faz mais sentido para mim. Se faz sentido eu continuar num split baixo, ter um acompanhamento que eu vou estar a dar muita parte da minha comissão a uma imobiliária, por causa de um acompanhamento que eu não preciso, mas quem precisa é os rookies, mas eu que estou a pagar isto porque os rookies não estão a facturar, porque basicamente é isso, se os rookies não estão a facturar, e estou a manter as despesas da loja através da minha facturação, porque sou eu que estou a facturar. Então eu estou a dar 60% da minha facturação à loja, para o acompanhamento que os cookies estão a precisar que eu já não preciso. Então, não sei se estão a entender isto. Ou então, mudo para um modelo de negócio com comissões mais altas, por exemplo, que é como nós temos aqui, que as nossas comissões, por exemplo, começam nos 70% e logo desde a primeira venda, 70%, primeira transação, e no máximo até 25 mil euros por ano. Por cada ano de consultor que estás na imobiliária, nós só retemos no máximo 25 mil euros. O que eu estou a querer dizer é faturas de 200 mil, é 175 para ti e 25 mil para nós. Faturas de 1 milhão, é 975 mil para ti, para nós é só 25 mil. Isto faz muita diferença. Imagina que faturas, 300 mil euros. Num split de 50-50, tu vais ter de entregar a imobiliária 175 mil. E tu vais ficar com os 175 mil. Connosco, se for 300 mil, tu ficas com 275 mil. Nós só ficamos com 25 mil. Porquê? Porque é o suficiente para nós conseguirmos dar a estrutura com o apoio que tu precisas, do idealista, dos portais todos, super casa e tal, não sei qual.
toda a estrutura, todo o apoio é dado através de nós conseguimos entregar. E nós não precisamos de 100 e tal mil euros por cada consultor para dar este apoio. Porquê? Porque conseguimos restringir algumas despesas que não são importantes para as pessoas que estão nesta fase da carreira. Outra vez, se estás no início, estás a zero, não somos o parceiro ideal, estamos a ser completamente sinceros. Agora, para este tipo de consultor, não faz sentido estar num negócio mais baixo. É a tal história. Eu fui bebê, cresci, criança e tal, não sei como era adolescente e tenho 40 anos e está tudo certo, se vai pessoas assim, mas está tudo certo, mas eu ainda continuo a viver na casa dos meus pais. Não faz sentido. Claro que hoje em dia muitas pessoas passam por isto, não estou a dizer nesse sentido, mas não faz sentido no sentido de evolução. Ok, a nível de evolução não, eu tenho que ter a minha independência, eu tenho de viver sozinho. Não quer dizer que eu não quero a minha família, não foi importante até, sei lá, aos 20, 22 anos, whatever, foi importante até lá, mas agora eu preciso de soltar as amarras, eu preciso de crescer, eu preciso de sair. Não quer dizer que eu não esteja grato por tudo que me foi dado até os 22 anos, imaginemos. Eu saí de casa, acho que fui com 21, ou fui com 20, já não me recordo. Então, não quer dizer que eu não esteja grato até aquela altura. Pá, depois já não é. Quando houver a possibilidade, ok, vou voar, entre aspas. Então isto acaba por ser mais ou menos igual. Consigo ter 40 anos e a ver com os meus pais? Consigo. Como tal, consigo facturar 100 mil, 200 e 300 mil, estar num split baixo. Consigo. Pá, mas a piada não é a mesma. A independência não é a mesma. O meu pai não, os meus pais não dizem que horas é que eu chego. Ok, mas não é igual. Não é igual. Tal como estar a facturar 200 mil euros numa imobiliária com um split baixo. Dá, vais ganhar muito dinheiro, 100 mil é muito dinheiro num split de 50-50 a faturar 200 mil, 100 mil é muito dinheiro no bolso. 165 é mais. É só isso que eu estou a querer dizer. E acredito que ias facturar os 175, porquê? Porque se tu pensares bem, as pessoas que faturam 100 mil já não precisa tanto da imobiliária. Ele já faz tudo sozinho, ele sabe fazer tudo sozinho. Claro que ele precisa da solicitadora, ou do advogado, da parte de marketing, isso tudo, dos portais, que isso nós conseguimos entregar, uma imobiliária como a nossa consegue entregar, sem pedir 50% da comissão. Então é um pouco isto. Isto é um dos 3 maiores erros que nós vemos, pela minha experiência, dos consultores que estão naquele ponto que deviam estar a levar mais dinheiro para casa. Não estou a dizer aumentar de facturação, porque a facturação é a mesma. Só que acabam por levar mais dinheiro para casa, só por causa que estão num negócio que talvez não seja o certo para aquela altura. Mas claro que eu sei que não é fácil, porque nós começamos a ganhar amizade, ficamos mesmo amigos do broker, das pessoas que trabalham connosco e isso, e é difícil sair. Eu compreendo isso, também aconteceu o mesmo. Mas chega uma altura que temos de decidir, ou ficamos com amigos, e não quer dizer que ao sair não fico com amizade. Se somos amigos, acho que não faz sentido não ter uma coisa a ver com a outra. No ponto de vista da imobiliária que eu saí, fiquei amigos de todos e continuo a dar lá formação. Por isso, acho que às vezes é um medo que nós temos de estar a trair as pessoas, mas não, tem a ver com o nosso crescimento e acho que faz parte. Tal como quando os filhos saem da casa dos pais, não faz sentido os pais ficarem chateados. Se os pais gostarem mesmo de loja, eles vão ficar até contentes. Às vezes, quando os filhos são chatos, os pais até mesmo dizem, olha, vai-te embora. Bem, é isso. Qualquer questão, se estiveres interessado e quiseres saber mais sobre a Imo, manda-nos mensagem e marcamos uma reunião de 1 a 1 para ver se isto faz sentido para ti. Se não fizer sentido, eu sou o primeiro a dizer, não faz sentido, o nosso modelo não faz sentido para ti. Se fizer sentido, porreiro e vais ser muito bem-vindo. Certo? Vamos a isso.